O São Paulo gostaria de fechar o mais rapidamente possível com Diego Souza, mas o jogador, aparentemente, tem menos pressa para definir seu futuro. Seu contrato com o Sport vai até o fim de 2018, e a tendência é que ele deixe a equipe. Aos 32 anos, ele gostaria de mudar de ares. Um dos motivos é a proximidade da Copa do Mundo. Ele concorre a uma vaga no ataque. Diego Souza tem interesse em jogar no exterior, desde que seja um bom negócio, numa boa equipe. Por enquanto, suas principais possibilidades de futuro estão no futebol brasileiro. O São Paulo se apresentou de maneira incisiva aos agentes do jogador, e tem otimismo no acerto. A negociação com o Sport passaria pelo perdão da dívida superior a R$2 milhões que o clube pernambucano tem com o Paulista, relativa à compra dos direitos do atacante Rogério. A mudança no comando do futebol tricolor anima os envolvidos no negócio. O entusiasmo de Raí em montar uma equipe competitiva chama a atenção de quem está em sua volta. Diego Souza poderia ser o primeiro reforço do São Paulo para 2018. Na visão da comissão técnica, o meia-atacante poderia preencher lacunas deixadas tanto por Prato como por Cueva, em caso de ausências. Um trunfo que o grupo não teve ao longo do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Quando Cueva foi à seleção peruana, o aproveitamento do time despencou e custou até a classificação para a Libertadores. Prato, por sua vez, jogou com lesão na coxa até o São Paulo escapar do rebaixamento, o que empurrou seu rendimento para baixo. Para fechar logo com Diego Souza, entretanto, como deseja o São Paulo, a diretoria terá de convencê-lo a entrar na mesma sintonia de negociação. A diretoria do Cruzeiro tem feito de tudo para conseguir manter em seu elenco o volante Hudson. A equipe mineira, porém, está perto de seu limite na negociação e mandou ao São Paulo sua última oferta. Desta vez, a diretoria celeste ofereceu sua parte do atacante Luca, jogador que pertence ao Corinthians e disputou o Campeonato Brasileiro pela rebaixada Ponte Preta. O São Paulo tem interesse no jogador, e a participação do Cruzeiro pode contribuir. Com Luca, que tem a maioria dos direitos ligados ao Corinthians, o objetivo do Cruzeiro é reduzir o valor da multa de 1,5 milhão de euros, reais 5,7 milhões, pelos 50% dos direitos de Hudson. O vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, nos últimos dias se viu em situação complicada, já que perdeu o apoio de um investidor para esse negócio. O parceiro cruzeirense entendeu que o volante já tem idade avançada, 29 anos, e não compensaria o investimento no ponto de vista de lucro futuro. Por outro lado, o São Paulo fez pedidos que o Cruzeiro não quis atender, como a liberação do atacante Alisson. O time mineiro colocou na lista o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Brian e os atacantes Elber e Rafael Marques, o último o que mais chamou a atenção da diretoria paulista. O Cruzeiro trabalha há algumas semanas para confirmar a manutenção de Hudson em seu elenco. O jogador ganhou importância dentro do grupo de Mano Menezes com boas partidas e a participação no título da Copa do Brasil. O São Paulo pretende aproveitar que o Santos tem uma nova diretoria para retomar conversas com o clube da Baixada sobre uma possível transferência do lateral direito Victor Ferraz. Indicado pelo técnico Dorival Júnior, o jogador já estava no radar do clube tricolor, mas as conversas não avançaram com o ex-presidente do time alvinegro, Modesto Roma Júnior. O novo presidente do Santos, José Carlos Pérez, não descarta a possibilidade de negócios com a equipe rival. Além de Victor Ferraz, o nome do atacante Jonathan Copete vem sendo citado como um possível alvo do time tricolor para 2018. A lateral direita preocupa o São Paulo. O time demorou a achar uma solução para a posição, na qual Bruno e Buffarini se revezaram como titulares durante boa parte desta temporada, até Militão, zagueiro de origem, assumir o posto e conquistar a confiança do treinador e da torcida. O clube tricolor deve negociar Buffarini, que perdeu espaço no time, ainda neste fim de ano. O jogador vem sendo sondado por Boca Juniors e River Plate e deve voltar ao futebol argentino para a próxima temporada. Júnior Tavares voltou a ter o seu nome cotado em outro clube. Depois de despertar o interesse do Corinthians, o lateral esquerdo chamou a atenção do Botafogo.
o clube carioca sondou o São Paulo, que não quis negociar o ala. Por conta de o tricolor ter acertado o retorno de Reinaldo e a renovação do contrato de Edmar, as equipes passaram a observar o ala tricolor. No entanto, ao menos neste momento, o departamento de futebol do São Paulo não tem intenção de negociar o jogador com um clube brasileiro. O jovem, de 21 anos, é bem avaliado pelos tricolores, tanto pelo técnico Dorival Júnior quanto pelo diretor executivo de futebol e demais dirigentes. A ideia do São Paulo é que, mesmo que ele não tenha espaço na sua posição de origem, seja adaptado no meio-campo. Desta maneira, Júnior Tavares poderia ganhar mais experiência. Promovido para o time titular nesta temporada, Júnior Tavares é visto como uma das principais apostas do São Paulo. Por isso, em junho, o clube quis renovar o vínculo com o atleta até o fim de 2021, com direito a aumento salarial e da multa rescisória. O acordo anterior era válido até 2019. Na época, ele chegou até a receber uma sondagem para se transferir para o Ajax, da Holanda. Por outro lado, após perder Victor Luiz, que teve que voltar ao Palmeiras após fim de empréstimo, o Botafogo procura um lateral esquerdo. O nome de Júnior Tavares se encaixa no perfil desejado pelo alvinegro, que esperava repetir com São Paulo a forma de negociação feita com o alviverde nos 2 últimos anos. Em 2016, Victor Luiz estava sem espaço no Palmeiras, que o emprestou ao Botafogo. Apesar de o lateral esquerdo ter iniciado a passagem no banco de reservas, terminou a temporada em alta e renovou o vínculo por mais um ano. Em 2017, ele foi um dos grandes destaques do alvinegro, que gostaria de mantê-lo, mas viu o alviverde insistir no retorno do atleta. São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Santos e Cruzeiro. Esses 5 clubes brasileiros já procuraram os representantes de Gabigol para demonstrar interesse em repatriar o atacante, que está decidido a voltar ao Brasil. Ele será devolvido pelo Benfica à Inter de Milão em 31 de dezembro e sabe que não ficará na Itália por estar fora dos planos do técnico Luciano Spalletti. As condições do negócio já são conhecidas por todos os interessados. A Inter quer repetir o modelo de negócio feito com o Benfica. Ou seja, empréstimo gratuito, com parte dos salários pagos pelo time que ficar com o atacante, de 21 anos. Gabigol recebe 2,2 milhões de euros livres de impostos por ano, que equivalem a R$ 8,6 milhões. Os italianos topam bancar R$ 4,7 milhões dessa conta. Desta maneira, vai caber ao novo empregador do jogador desembolsar R$ 3,9 milhões diluídos em 12 meses. Vale lembrar que tal valor fica maior com a inclusão dos impostos. O brasileiro mais interessado em Gabigol é o São Paulo. Dorival Júnior adora o futebol do atacante e convenceu a diretoria de que ele seria um excelente reforço. O tricolor, inclusive, torce para que o fato de ter sido pedido por um treinador com quem já trabalhou, no Santos, pode pesar para que o garoto prefira se mudar para o Morumbi. Por outro lado, o São Paulo é o único do quinteto que não disputará a Libertadores. A opção mais lógica seria a de retornar a Vila Belmiro, sua primeira casa no futebol. O maior impasse para o Santos é bancar os vencimentos de Gabigol, levando em consideração que o teto salarial hoje é de R$ 300 mil por mês. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro conversam com o atacante, mas também sonha com Ricardo Goulart, melhor jogador do futebol chinês nas últimas 3 temporadas. O blog revelou com exclusividade nesta terça-feira que Goulart quer regressar ao Brasil porque sonha em estar na Copa do Mundo. O difícil será convencer o Shandong Luneng a liberá-lo de graça ou vendê-lo por menos dos 15 milhões de euros investidos em 2015. Desde que deixou o Santos, Gabigol só colecionou decepções na Europa. Apesar de ter investido 29,5 milhões de euros para comprá-lo, a Inter de Milão só o colocou para participar de 10 partidas, com 184 minutos e um mísero gol. Já nos quase 6 primeiros meses de Benfica, apenas 5 jogos, 165 minutos e um gol. Depois da histórica eliminação para a Copa do Mundo, a Itália começou o projeto de reformulação da seleção. Por isso, a confederação do país entrou em contato com o Torino para saber da possibilidade de convocar o ex-jogador do São Paulo, Lianco.
Com ascendência e passaporte sérvio, o zagueiro pode defender a seleção tetracampeã mundial caso dê entrada no processo para obter o passaporte italiano. Segundo apurou a de primeira, o jogador, de 20 anos, quer primeiro firmar-se na sua equipe para depois pensar no assunto. Até o momento, ele defendeu o clube em 4 partidas nesta temporada. Em março de 2016, Lianco chegou a defender a Sérvia nas eliminatórias da Eurocopa Sub-19. Porém, em abril do mesmo ano, o jogador aceitou a convocação do então técnico da seleção brasileira Sub-20, Rogério Micali, para treinar na Granja Comari, em Teresópolis. Pela regra da FIFA, ele pode optar por uma terceira seleção, como a Itália, até ter atuado em jogos oficiais por entre os adultos.